eu vou colocar uma reportagem que, para mim, é uma das principais reportagens desta semana. Eu vou até sugerir aqui para o pessoal do Domingo Espetacular, que faz as grandes reportagens da Record, entrar nessa história. É um caso intrigante. É um caso que vai movimentar a polícia de São Paulo. São dois crimes semelhantes que intrigam a polícia aqui de São Paulo e eu vou contar para você. Pessoas estavam passando, olharam na estrada, aqui depois de Guarulhos, Nazaré Paulista, aqui, encontraram um corpo, perto da rodovia. Esse corpo ali, um homem sem documentos, um homem com marcas, como se vivesse amarrado, um homem com marcas como se vivesse deitado, aquelas escaras. Tudo leva a crer que este homem vivia em uma clínica. O tempo passa, meses se passam, e um outro homem com as mesmas características aparece nesta mesma região aqui na Grande São Paulo. Portanto, são duas pessoas, dois mortos, com marcas pelo corpo, idosos, um deles estava de fralda. Primeira pergunta, quem são essas duas pessoas? É o primeiro desafio da polícia. E aí nós tivemos acesso às imagens, só que as fotos são muito fortes, nós não vamos mostrar. O que eles fizeram? Fizeram desenhos das vítimas. Vítima 1, não temos o nome, não sabemos quem é. Vítima 2, não temos o nome, não sabemos quem é. Mas são desenhos que aproximam a imagem, como se fosse um retrato falado. O desafio da polícia é ainda maior. Por quê? Quando foram fazer o exame, o legista foi analisar os corpos. Você falou, Gotino, por que não pegam as digitais? Tiraram as digitais desses dois homens. Elas foram removidas, possivelmente com ácido. São dois crimes que estão sendo investigados agora pela polícia, que quer encontrar os responsáveis por esses corpos. Quem são esses homens e os familiares desses idosos. E a suspeita é que eles estariam internados em uma clínica clandestina. No começo do Balanço Geral de hoje, o nosso repórter Guilherme Mileta já trouxe aqui uma novidade, além da história. A história em si já é interessante, mas o nosso repórter já trouxe uma outra novidade que chamou a nossa atenção. Nós podemos estar diante de uma quadrilha especializada em receber a aposentadoria dos idosos, sem que a família saiba. Descartam os idosos, continuam recebendo as aposentadorias. Veja comigo a reportagem especial que acaba de chegar. Coloca exclusivo, como diria Marcelo Rezende, dá trabalho para fazer. 2 corpos e um mistério. Qual a história por trás desses crimes que estão tirando a paz desta cidade? Isso já aconteceu? Aqui não, na Nazaré não aconteceu esse tipo de caso aí. E é estranho? É estranho? Nazaré Paulista, a cerca de 80 quilômetros de São Paulo, é o cenário de uma longa investigação da Polícia Civil. Quando nós encontramos o primeiro corpo, como aqui na cidade eu tenho controle de todas as clínicas existentes e as clandestinas nós demos fim, então eu sei que não era daqui esse indivíduo, né? E continuamos trabalhando com o intuito de identificá-lo. E então, com o segundo caso, é que nós estamos vendo a importância disso, da população auxiliar, no sentido de tentar olhar, reconhecer e nos falar quem possivelmente foram essas pessoas em vida. Fevereiro do ano passado, o primeiro caso que chamou a atenção da polícia. Um idoso foi encontrado às margens da rodovia Dom Pedro I. A vítima aparentava ter 70 anos e estava sem documentos. E percebe-se que as pessoas que ali deixaram aquele corpo tiveram cuidado de o esconderem. Ele tinha as vestes, as roupas limpas, mas assim, os exames revelaram a impossibilidade de fazer a coleta das digitais para identificação. Nós colhemos DNA
E há um ano nós estamos atrás de sabermos o porquê aquele corpo foi colocado naquele local, sem dar notícia para as autoridades da sua morte. A história que parecia ser um caso isolado agora ganhou um novo capítulo. Um novo corpo, mais um idoso. E o local, às margens de outra rodovia, bem próxima do local onde o primeiro homem foi encontrado. Outro corpo com as mesmas características, uma pessoa idosa, debilitada, com marcas de contenção nas mãos, escadas nas costas, denotando realmente que era uma pessoa idosa que estava sob cuidados em alguma clínica. Mas por que a polícia viu ligação nessas duas mortes? Nos dois casos, os idosos encontrados estavam com as digitais apagadas. Por isso que a polícia até agora não sabe dizer quem são essas pessoas. Além disso, ambos tinham ferimentos nas costas e nos pulsos, o que indicam que eles estavam há muito tempo deitados e acorrentados. Mas o detalhe que mais chama a atenção dos investigadores é que no laudo do IML foram encontradas substâncias psicoativas, ou seja, remédios psiquiátricos. Juntando essas informações, a polícia começou a enxergar uma relação nesses dois casos. O que acredita-se? Que exista alguma clínica clandestina onde esses idosos foram depositados por conta dos maus tratos que eles trazem no corpo e, eventualmente, a nossa linha de investigação é que, com o intuito de permanecerem recebendo a Previdência Social, essas clínicas clandestinas não dão conta da morte desses idosos. Ou até mesmo pode se tratar da família, para conseguir continuar pegando esse dinheiro. O golpe da Previdência funciona da seguinte maneira: a clínica clandestina não notifica a morte do idoso e continua recebendo a aposentadoria. Como a polícia ainda não tem informações dessas pessoas, a fraude pode continuar acontecendo. O exame preliminar do corpo já no local já nos revela que ele foi deixado morto naquele local. Então tiraram ele de algum lugar do leito e jogaram nesses lugares. O primeiro com um pouco mais de cautela, mas o segundo já se percebeu que já não há mais esse medo, essa cautela e que isso pode virar uma prática, entendeu? Para as informações serem mais precisas, a polícia passou a divulgar esses dois retratos falados. Este é do primeiro corpo encontrado, em fevereiro do ano passado. Já este outro é o mais recente. Dois rostos, duas histórias ainda desconhecidas. Quem são eles? E onde estão as famílias? O perito que fez esses desenhos fala da importância que é a divulgação dessas fotos. A divulgação é importante para o próprio reconhecimento dos familiares, né? Às vezes, no caso, são pessoas perdidas, né? No caso, através desse desenho, desse retrato, possa ajudar a identificação dos familiares ou parentes, amigos ali que possam reconhecer. A polícia está agindo rápido e precisa saber o quanto antes onde é essa possível clínica clandestina, para que essa história tenha um ponto final. Porque essas pessoas tiveram uma história, tiveram uma vida. E elas não podem ser jogadas ao leito na área pública como se não fossem nada. Bom, a delegada investiga o caso, doutora Liliane Doretto. Ela já está buscando informações, analisando câmeras de segurança, os laudos que estão ficando prontos. É um caso misterioso. O Lombardo estava me falando aqui, ele falou: Gotino, esse é um caso grande para a polícia e vai ter muito trabalho. Não, sem dúvida. Agora, você percebe, para quem tem a ideia de tirar as digitais, primeiro, não permite a identificação dos corpos. Segundo, usa as digitais de que maneira? Com silicone, para poder, numa prova, você ir no caixa eletrônico para sacar a aposentadoria, você tem que, quando pedem a biometria, você coloca isso. É uma situação super importante. Pode ter uma rede criminosa por trás. Completamente. E nessa região tem muitos sítios, muitas chácaras que foram transformadas em clínicas. Clínicas para idosos, você vê. Essas marcas nas costas, esse cara é de quem está há muito tempo deitado. A fralda é a mesma coisa. E ao mesmo tempo tem clínicas para idosos, clínicas para drogados, clínicas para alcoólatras. É uma situação, olha, a investigação tem que ser bem aprofundada. Olha, você que está me assistindo, você acredita que um caso tenha relação com o outro? Eu acredito. Agora, tem sinais de marcas no pulso, porque muitos idosos ficam amarrados, porque às vezes ficam alterados, precisam tomar medicamentos.
Tem as escaras que o Lombardi falou, as marcas de quem fica muito tempo deitado. Os dois são idosos, foram encontrados na mesma região. Um deles usava fralda. Outra informação que me chama a atenção, essa região tem alguns crimes misteriosos, né? Não foi nessa região que a dona Geralda foi encontrada? Já há muitos anos, aquela história daquela senhora que foi encontrada... Que saiu de casa, lembra, de carro. Saiu de casa de carro, sem os olhos, ela foi Isso, encontrada sem os olhos. É, exatamente, numa pedra, que é chamada Pedra Macumba. Isso. Olha aí, ó. É um caso interessantíssimo para a polícia e nós vamos acompanhar de perto.